Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Operações corracionais. Já vou mostrar como é que se faz. Vamos começar revendo os sinais. Quando é que dá menos e quando dá mais? Ok, pessoal, vamos com os nossos vídeos de revisão de operações com racionais. Em primeiro lugar, começando com a adição. No caso da adição, pequena revisãozinha breve em relação aos sinais. Sempre que estivermos somando os dois números positivos, lucro de 3 mais um lucro de 4 foi apenas lucro. Nós mantemos o sinal e somamos os números. 3 mais 4 é 7. Se eu tenho dois números negativos, menos 2 vou juntar com menos 6. Adição significa juntar. Se eu juntar as duas dívidas, eu estou devendo no total 8. Nós mantemos o sinal e somamos os números. Já no caso de baixo, que eu tenho dois números de sinais diferentes, é um crédito e um débito, eu tenho um número positivo e um negativo, vamos analisar o módulo 7 e 5. 7 é maior que 5, quer dizer que o meu crédito é maior que meu débito. Quer dizer que nesse caso vai sobrar, nós mantemos o sinal do número de maior módulo, no caso é o 7, e subtraímos. 7 menos 5, 2. No caso de baixo, é o débito que é maior que o crédito. 7 é maior que 5, mantemos o sinal do maior número de maior módulo e subtraímos 7 menos 5, 2. Então, no caso de números de mesmo sinal, por exemplo, aqui e aqui, nós somamos os números e mantemos o sinal. A soma de vários positivos é positivo, a soma de vários negativos é negativo. Quando estou somando dois números de sinais diferentes, que são esses últimos casos aqui, eu preciso ver o que é maior, se é o meu crédito, o meu débito, ou se eles são iguais e o saldo seria zero, por exemplo. Mas, então, nesse caso, nós vamos subtrair os números, maior módulo menos o menor módulo, e esse resultado vai prevalecer o sinal do número de maior módulo. Se o meu lucro é maior, então vai ficar positivo. Se o meu prejuízo é maior, então vai ficar negativo. Então isso seria a regra em relação aos sinais. Se nós vamos somar números racionais fracionários, opa, forma de fração, primeira coisa, eu preciso escrever as duas frações com o mesmo denominador. Recomenda-se fazer o MMC de 4 e 6, pode calcular, pode saber direto que é 12. É necessário que seja o mesmo denominador? Sim. É necessário que seja o MMC? Na verdade, não. Tu vai conseguir calcular se for um múltiplo de 4 e 6. Por exemplo, se tu usar, ao invés de 12, que é o MMC, usar 24, também vai funcionar, só que no final, com certeza, tu teria que simplificar a resposta. Tu vai encontrar uma fração que com certeza dá para simplificar. Então, a primeira fração, eu vou reescrever, mas múltiplo de 4 e 6, o primeiro que tem é o 12. Se tu sabe de cabeça que o primeiro múltiplo é 12, já pode botar aqui com o denominador 12. Mas eu não me lembro. Como é que você descobriu que era 12? Eu posso pegar os números 4 e 6, os denominadores, botar aquela linda barrinha vertical, e eu vou dividir agora. Vamos dividir por 2, 4. Vamos dividir por primos aqui, tá? Festa familiar, vamos convidar só primos aqui. 4 dividido por 2 é 2, 6 dividido por 2 é 3. Ainda podemos dividir alguém por 2, 2 por 2 dá 1, 3 não dá para dividir por 2, por 2 não dá mais, mas dá para dividir pelo primo 3. 1 não divide, 3 por 3 dá 1. Se nós fizermos agora 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, realmente eu estava certo. O denominador é 12. Então as duas frações eu consigo escrever com o denominador 12. Eu coloquei até os positivos, aqui estou colocando em azulzinho, cuide mais cuticute. O primeiro é positivo e eu estou juntando com positivo, são dois números positivos. A gente já sabe pela regra de sinais que a gente acabou de relembrar que vai ser positivo e na soma de frações eu já sei que a minha resposta tem o denominador 12 nesse cálculo até agora, porque o denominador mantém. Só que a gente precisa arrumar as frações, lembrando, se a primeira fração o denominador era 4, mas agora virou 12, significa que eu tripliquei embaixo. Por equivalência, vou triplicar em cima. 3 vezes 3, 9. 9 eu disse, agora foi.
Segunda fração, era 6 embaixo, mas eu estou escrevendo 12. Eu estou dobrando o denominador, dobra o numerador, 2 vezes 5, 10. Então, agora somamos, quando é adição de frações, a gente mantém o denominador, 12, e opera com os numeradores, 9 mais 10, 19. Essa resposta está correta na forma de um número misto. Como o numerador é maior que o denominador, desculpa, está correto na forma de uma fração imprópria, seria interessante eu transformar em número misto? Eu posso pegar aqui 19, que é o numerador, dividir por 12, que é o denominador, vai dar uma vez, e deu 12, sobrou 7. O quociente é o número inteiro, o denominador não muda, e o resto ali ó, é o 7. Essa resposta é a resposta correta na forma de número misto, certo? Então está aqui o primeiro. Segundo exemplo, eu tenho duas frações, novamente, só que é o seguinte, a primeira é positiva e a segunda é negativa. Nesse caso, eu ainda não sei qual é que é o sinal da resposta, porque eu teria que saber qual das duas é maior. Eu estou meio confuso ainda, não tenho certeza, as duas são menos que unidade. O que eu vou fazer? Cara, múltiplo de 8 e 12. Tu pode fazer a fatoração de 8 e 12, parecido com o que fizemos aqui, ou tu pode pegar, tem gente que pega um número maior, 8 e 12, pega o 12. 12 é múltiplo de 8? Não, não é. Então pega 12 mais 12, 24. 24 é múltiplo de 12. Também é múltiplo de 8? Oh, que coisa mais meiga. Eu poderia colocar o 24 como o novo denominador. Eu vou reescrever todas as frações com o denominador 24 e, inclusive, na hora que eu calcular, o denominador vai ficar 24 aqui. Vamos arrumar as frações. E aí é o seguinte, a primeira fração, se o 8 virou 24... Esse primeiro denominador 8, ele está virando 24. Foi triplicado. Se 8 vezes 3 dá 24, em cima 7 vezes 3, 21. A minha segunda fração, eu tinha o denominador 12, que eu estou reescrevendo como 24. Se dobrou embaixo, a gente dobra em cima. E nesse momento, tu tem 21, mas está devendo 22. O 22 é maior que 21, é o sinal negativo que vai prevalecer, 22 menos 21 vai dar 1. Esta é a resposta correta na forma de fração, e essa fração é própria, não tem nem como transformar em número misto. A terceira conta que eu botei são dois números negativos, simplesmente o primeiro é negativo e o segundo é negativo. Quando tu vai somar, eu estou juntando, esse sinal de mais significa que eu estou juntando, eu não preciso nem reescrevê-lo. Todos os números continuam, os positivos continuam positivos, os negativos continuam negativos. Eu vou tentar, então eu não vou escrever mais o sinal de adição ali no meio, eu vou tentar pensar no múltiplo de 10 e 25. Tu pode fatorar, tu pode testar 25, não dá, 25 mais 25, é 50. Se o novo denominador vai ser 50, a primeira fração de 10 para 50 foi vezes 5, então em cima 5 vezes 7, 35. Segunda fração, o 25 para chegar em 50 multiplicou por 2, então 2 vezes 13, 26. Na hora de somar, vai permanecer, o mesmo sinal permanece, o denominador não muda, e eu vou somar 35 com 26. 6 mais 5 é 11, vai 1 vai dar 61. Resposta deu 61/50 negativo na forma de fração imprópria. Se eu dividir 61 por 50, eu vou encontrar 1, que seria o número inteiro. Só que a gente vai ver que vai sobrar 11, que é o numerador, e o denominador nunca muda. Assim eu faria as operações de adição com racionais na forma fracionária. Agora, se os números racionais estão na forma decimal, para fazer as operações com decimais, a gente alinha pela vírgula no caso da adição, porque o 4 na frente, vamos pegar o primeiro, o 4 é uma unidade, depois tem a vírgula e o 2 está na casa dos décimos. O outro número, 0,34, são 34 centésimos. Se eu alinhar pela vírgula, eu estou colocando o 0 embaixo do 4, unidade embaixo de unidade. O 3 está no décimo, embaixo do 2, que é décimo. O 4 no centésimo. Como eu vou somar os dois, são o mesmo sinal, a gente soma.
Como não tem nada aqui, eu poderia colocar um zero, dizer que não tem nenhum centésimo. 0 mais 4, 4. 2 mais 3 é 5. 4 mais 0 é 4. A vírgula permanece no mesmo lugar. E temos ali, alegremente, 4,54. Indo para o próximo exemplo, opa, eu tenho um positivo e um negativo. O sinal vai ser o sinal do número de maior módulo. Se eu tenho 5 e pouco e estou devendo 1 e pouco, nesse caso, como 5 é maior que 1, vai sobrar. Quanto que vai sobrar? Agora, na hora de fazer a conta, vou fazer o maior sobre o menor. 5,2 menos 1,47. Só cuidado ali, às vezes os apressadinhos de plantão, o pessoal sai correndo e faz aqui vai dar 7, aqui 12 menos, só um pouquinho, aqui não vai dar 7 coisa nenhuma. Quando vai fazer a subtração, cara, primeira coisa, muito cuidado aqui, opa, não, isso aqui não precisa tirar. Cara, aqui eu recomendo, é legal na adição tu colocar um zerinho para não se perder, ok. Quando está falando na subtração, gente, coloque o zero aqui. Que 0 não subtrai 7, vai dar 7. De 0 eu não consigo tirar 7. Eu tenho que fazer um deslocamento. Esse 2 deslocando vai sobrar apenas 1. E esse 1 passa para cá, vai passar uma dezena. Vai ficar 10 menos 7, 3. 1 menos 4, não pode. Então vamos fazer um deslocamento do 5. O 5 permanece 4, e esse 1 que está saindo daqui é uma unidade. Vai ser 10 décimos, tu vai acrescentar 10 aqui, vai ficar 11, fica 11 menos 4, 7, 4 menos 1, 3, deu 3,73. Só que está fazendo colorido, vou botar a mesma cor, 3,73. No último exemplo que eu coloquei, que são dois números negativos, eu já sei que a resposta vai ser um número negativo. Só lembre, na hora, vou colocando aqui alinhado, que às vezes o pessoal sai correndo e soma 4 com 6, que vai dar 10 e não. Se o número, esse número aqui é um número natural, ele não tem vírgula, ele é a mesma coisa que 4,0. Quando eu tenho R$4, eu escrevo 4,00. Então, quando tem um número natural, tu vai estar trabalhando com um número decimais, só colocar uma vírgula no final, aí eu vou ter colocado ele na posição correta. Então, neste momento, eu vou botar o 4 aqui, é 4,0. Gente, são dois números negativos, mas tu não vai subtrair. Dois números de mesmo sinal, nós somamos, vai dar 6 mais 0, 6, 8 mais 4 é 12. Então, se eu estava devendo 8,6 para alguém e 4 para outro, eu estou devendo 12,6 até agora, certo? Então, é assim que a gente trabalha com os decimais. E agora, se eu vou fazer a adição de racionais, mas eles estão escritos em diferentes formas. Eu tenho uma fração e um decimal, eu tenho um número misto e um decimal. Podemos escrever na mesma forma. Sempre vai funcionar se tu escrever na forma de fração. Se tu quiser passar para decimal, muitas vezes tu pode trabalhar com decimal. O problema é que às vezes quando tu transforma a fração em decimal pode ser uma dízima periódica e vai ficar difícil de vez em quando de calcular. Mas então vamos fazer esse primeiro exemplo aqui. Vamos pegar aqui. 9 quartos positivo, vou juntar com 2,3 negativo. Primeira coisa, eu vou pegar aqui, eu vou fazer ele em fração. A primeira fração é positiva, eu tenho 9 quartos. A minha segunda fração ela é negativa. Para escrever um decimal na forma de fração, se eu esquecer, simplesmente deleta aquela vírgula, 23 é o meu numerador. E se eu tenho só uma casa decimal, é só um zerinho embaixo e a casa dos décimos. Eu consegui escrever os dois na forma de fração. Agora que já estão os dois na forma de fração, a primeira fração é positiva e a segunda fração é negativa. Múltiplo de 4 e 10. O MMC é 20. Se alguém fizesse, por exemplo, por 40, só para dar um exemplo aqui, eu faria por 20, mas se eu fizer por 40, a primeira fração de 4 para 40 multiplicou por 10, então em cima 9 vezes 10, 90. A segunda fração, se o 10 virou 40, multiplicou por 4, 23 vezes 4 vai dar 46, 92. Dá para fazer, mesmo que não seja o MMC, seja um outro múltiplo. Só que nesse caso, a resposta com certeza eu vou poder simplificar.
90 é positivo, 92 é negativo. O número negativo, né, o módulo dele está maior que o do positivo. Então, vai ficar o sinal negativo e o maior menos o menor vai dar 2,40. Intervalo para um espirro? Não, não saiu o espirro. Eu vou dividir agora, como essa fração ela não é irredutível, dá para dividir o numerador e o denominador por 2. 2 por 2 dá 1, 40 por 2 dá 20. Esta resposta é a resposta correta na forma fracionária. Se eu, ao invés de fazer a forma fracionária, eu estivesse trabalhando com um número decimal, aí eu pegaria 9 quartos. Como é que eu transformo esse 9 quartos em fração? Tem gente que prefere dividir 9 por 4. Eu vou dizer que vai dar 2 vezes 4 vai dar 8, sobrou 1. Para eu baixar a próxima casa, já que não tem próxima casa, só se eu for para a parte decimal. Coloco a vírgula no quociente e a partir de agora, bota o zero no resto e continua. 10 por 4 dá 2, 2 vezes 4 dá 8, sobrou 2. Bota o zero e continua. Vai dar 5 vezes 4, 20. Então esse 9 quartos, na forma decimal, por favor, não é 9,4, né, cara? É 2,25. Eu fiz através da divisão. Tem gente que ao invés de fazer assim, pega o 9 quartos e pensa, se fosse uma fração decimal, se o denominador fosse 10, 100 ou 1000 e assim vai, ficaria mais fácil. Eu não consigo fazer o 4 virar 10, mas eu consigo fazer o 4 virar 100. 4 vezes 5 é 20, e 5 vezes 20 dá 100. É 4 vezes 25. Então se tu calculasse 9 vezes 25, tu ia encontrar 225. Só que agora esse número aqui, 225 centésimos, 225, já que é centésimos, tem 2 zerinhos ali, ó, tcharam, conta 2 casas e bota a vírgula, 2,25. Tanto pela divisão, como nessa maneira para transformar. E agora é o seguinte, o número positivo eu tinha 2,25, só que eu vou agora subtrair o 2,3. O que é maior? 2 com 2, a parte inteira está igual. Nos décimos, esse cara tem 2, mas o outro tem 3. Esse aqui é maior. Eu vou pegar o maior menos o menor. Maior em cima, o menor embaixo, igual às casas decimais com 0. 0 menos 5 não dá, deslocamento vai dar 10 menos 5, 5. 2 menos 2, 0. 2 menos 2, 0. A resposta, aqui está a resposta certinha na forma de fração, e aqui está a resposta certa na forma decimal. Então aqui foi o primeiro exercício. Se eu quero fazer agora o segundo exercício ali, eu vou pegar de novo, eu quero transformar esse aqui, eu gostaria de transformar, por exemplo, os dois primeiro em fração. Se eu quero transformar em fração, eu tenho o primeiro número negativo. Para transformar o misto em fração, o denominador nunca muda. Se tu fizer 5 vezes 3, vai dar 15, e mais 4 ali em cima, 19. Tu sempre multiplica o inteiro e o denominador. Se eu tenho 3 pizzas inteiras e cortasse em 5 pedaços, 3 vezes 5, 15. As 3 pizzas teriam 15 pedaços, mais os 4, 19 quintos. E o outro número, 2,7, ele é negativo. Eu vou esquecer a vírgula, daria 27, que é o numerador. Como só tem uma casa decimal, bota só um zerinho embaixo. Aqui está escrito na forma fracionária, mas era bom escrever com o mesmo denominador. Múltiplo de 5 e 10 é 10. Se a primeira fração eu dobrei embaixo, eu vou dobrar em cima. O dobro de 19 é 38. Se a segunda fração não mudou embaixo, não muda em cima. Nesse caso agora, o denominador mantém. Como são dois números de mesmo sinal, mantém o sinal é negativo e soma 38 com 27. Se eu somar 38 com 27, 8 mais 7 é 15, vai 1, vai dar 65 décimos. Essa resposta está correta, mas ela não está simplificada. Se eu dividir por 5 em cima e embaixo, eu teria esta resposta na forma de uma fração imprópria. Se eu quero ainda passar para número misto, puxa, pega 13 e divide por 2.
vai dar um número negativo. Se eu pegar 13 e dividir por 2, 13 dividido por 2 vai dar 6. Ah, deu 6 inteiros. E 6 vezes 2, 12. Bah, sobrou 1. Sobrou 1 e o denominador não muda. Essa é a minha resposta correta, agora na forma de um número misto. Se eu quisesse fazer, ao invés de trabalhar com fração e número misto, eu quisesse trabalhar com número decimal, aí é o seguinte, eu tenho menos 3 inteiros e 4 quintos. Eu tinha até transformado o meu número misto em fração. Eu poderia fazer 19 dividido por 5 e eu vou encontrar a resposta. Eu poderia fazer 19 agora e dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5 é 15 e sobrou 4. Está vendo que esse aqui, 3 inteiros e 4 quintos, é exatamente aquele mesmo número. Se eu transformo o misto em fração, mas vou dividir a fração para chegar no decimal, funciona. Mas estou vendo que a partir daqui, agora é que é para a parte decimal e o número inteiro é o mesmo. Se vocês têm um número misto e quer transformar ele em decimal, eu já sei, olhando para cá, que se são menos 3 inteiros e 4 quintos, esse número vai ser menos 3 inteiros, vírgula alguma coisa. Então, eu fazendo a conta, daria 4, eu vou botar um 0 para continuar, 40 por 5 dá 8, 8 vezes 5, 40. Esse número seria o menos 3,8. Só que ao invés de fazer tudo isso, pegar toda essa divisão, eu poderia pegar simplesmente a parte fracionária. O 3 inteiro tu mantém, que é 3 inteiro, e só pega 4 quintos. Simplesmente divide 4 por 5. Quantas vezes o 5 cabe no 4? Nenhuma. Vírgula para ir para a parte decimal, e agora 40 por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Ah, a parte decimal aqui ficou 0,8. Se a parte inteira é 3, é só pegar 3 com o vírgula 8, ficou 3,8. Então, eu estou transformando o misto em decimal, e o outro número que eu tenho ali é negativo, menos 2,7. Como são dois números de mesmo sinal, eu mantenho o sinal, somo os dois números alinhando pela vírgula, 8 mais 7 é 15, vai 1, 3 mais 1 é 2, dá 6, deu 6,5. 6,5 a resposta desse na forma decimal. Como eu tinha encontrado aqui na forma de fração, olha ali, 65 décimos, confirma, negativo, é a mesma resposta. Então, detalhe, quanto tem, geralmente quando eu coloco o problema com frações, eu espero a resposta em fração. Quando boto um problema com decimais, eu espero a resposta em decimais. Se eu colocar o problema com fração e com decimal, no caso eu vou aceitar a resposta em fração ou em decimal, não tem problema. Certo? Então, na parte das operações com racionais, nós terminamos por aqui. Agradecemos a preferência. Voltem sempre a voar com Matex Airlines. Bye, bye.